Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 13, versículo 7, que diz assim o nosso texto: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. O texto bíblico ele vai nos revelar uma cena em que Jesus ele está à mesa com os seus discípulos na noite que antecipa o momento da sua crucificação. Ali, ele não somente revela, mas também ele realiza gestos inesperados pelos discípulos. Meus irmãos, se queremos revelações extraordinárias e receber surpresa do nosso Deus, é necessário que busquemos e tenhamos sim intimidade com o nosso Deus. A pergunta que eu faço aqui é: como tem estado a nossa intimidade com Cristo? Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, algo que nenhum mestre daquele tempo ousaria a fazer. Meus irmãos, nós aprendemos que haverá na vida de quem serve a Cristo honras e surpresas inigualáveis. E tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado. E eu preciso dizer também que Jesus, ele é o único mestre, ele é o único Senhor e o único Deus vivo e verdadeiro que faz aquilo que ninguém pode fazer. O texto bíblico ele declara que Pedro ele resiste, pois não entende o que está acontecendo. E é exatamente nesse momento que Jesus declara: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Tenha certeza, desta frase extraímos profundos ensinamentos sobre fé, tempo, humildade e principalmente sobre maturidade espiritual. O que faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Essa frase ela ecoa em nossos corações. Muitas das vezes nós não conseguimos entender, mas tenha certeza, nós vamos entender. No final sempre será melhor. O final sempre é melhor do que o princípio. A nossa primeira lição que aprendemos com o texto é que Deus sempre trabalha antes de revelar o propósito. Há momentos em que Jesus age em áreas da nossa vida que não conseguimos compreender. Deus sempre inicia a obra antes mesmo de nos mostrar o motivo. O nosso texto inicial de João 13, verso 7, ele declara dessa maneira: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. É verdade que essa frase ela ecoa em nossas mentes, nos nossos corações, porque muitas das vezes ficamos com ansiedade, mas creia, no final das coisas nós vamos entender e será muito melhor aquilo que Deus escolheu para nós. Meus irmãos, espere só um pouco mais. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E a nossa segunda lição é que só quem é espiritual consegue entender as coisas de Deus. Somente quem é espiritual entende e consegue entender as coisas que é de Deus. Pedro tentou entender o que Cristo fazia através da lógica humana, mas a mensagem era totalmente espiritual. Meus amados, Jesus ele o ensinava que há verdades reveladas que apenas pelo Espírito Santo somos capazes de ser e entender o que ele tem feito. A pergunta que nós fazemos aqui é: será que temos entendido? Será que compreendemos o verdadeiro propósito da mensagem do Evangelho? Para que assim possamos pregar a verdadeira mensagem da cruz. O texto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante, ele declara: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Meus amados, que possamos não apenas discernir, mas que possamos agir como declara o texto, que possamos discernir bem tudo.
discernimos bem tudo. E a nossa terceira lição, o terceiro aprendizado que podemos extrair do texto é que a obediência, ela é essencial. Jesus ele ensina que o discipulado ele exige confiança. A fé ela se manifesta quando obedecemos fielmente e confiamos em que Cristo está fazendo. Será que temos confiado naquilo que Cristo está fazendo na nossa vida? Provérbios capítulo 3, verso 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O quarto aprendizado é que o entendimento completo vem no tempo de Deus. Jesus mostra que há um agora e um depois. O entendimento ele é progressivo e o Espírito Santo ele ilumina, ele traz luz, tudo no seu tempo exato. João 14, verso 26 vai dizer que: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O nosso Pai, ele nunca nos deixará mais só. E através do Espírito Santo, ele nos revela, ele nos ensinará tudo o que precisamos saber e nos trará a lembrança das palavras que Cristo nos declarou. Jesus declarou: passarão os céus e a terra, mas essas minhas palavras jamais passarão. Meus irmãos, pode até ser que assim também Pedro, como Pedro, muitas das vezes nós agimos e não entendemos que Deus está realizando, o que Ele está fazendo na nossa vida. Mas creia, melhor é o final do que o seu princípio. E ainda que portas se fechem, pessoas saiam das nossas vidas, passemos por processos dolorosos, mudanças inesperadas, respostas que até parecem demorar demais, mas Jesus, através da sua palavra, ele nos diz: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Meus irmãos, quando somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, as peças das nossas vidas, elas se encaixam, as dores são explicadas, as dores se explicam, caminhos se tornam claros, ainda que seja no deserto, sempre haverá provisão para a nossa vida e o propósito da nossa vida floresce. Meus amados, o cristão, ele não caminha pelo que vê, mas sempre caminha pela fé. E no tempo de Deus, quando o tempo de Deus chega, com a compreensão de todo o processo em que vivenciamos em nossas vidas, tudo torna-se mais claro. Amém? Meus irmãos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento. Declare hoje, faça isso agora. Diga um sim ao Senhor Jesus Cristo e diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no seu livro da vida. Eu te recebo e te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Eu também quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que eu guardar essa palavra, vivamos sim uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.